Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, mais um encontro aqui que nós temos ao longo aí de todo o ano, né? Todas as quintas-feiras nós temos aqui um encontro técnico no meu canal, onde nós abordamos métodos, softwares, ferramentas, tudo voltado para a parte de drenagem, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Esse vídeo aqui está sendo produzido aqui para vocês, né? Para você que é engenheiro civil, para você que é engenheiro ambiental, engenheiro sanitário, agrônomo, florestal, hídrico, né? Para você que é técnico e atua na área de águas, com drenagem, com hidrologia, ou para você que ainda está na graduação, né? Você que ainda está buscando conhecimento na graduação, buscando aí se formar, né? Virar um engenheiro aí no futuro também. Tenho certeza que esse conteúdo vai agregar demais para todos vocês, tá? Esse conteúdo que a gente vai passar aqui para vocês hoje, pessoal, ele é voltado para dimensionamento, né, de um dispositivo de dissipação de energia, conhecido como rampa com blocos, tá? Tem alguns outros nomes, né, anteparos, tudo mais. A gente vai ver um pouquinho dessa imagem, como que ele funciona daqui a pouquinho. E esse é um material muito raro, tá? Eu faço uma aposta com você. Joga depois aqui no YouTube, né? Depois de assistir este vídeo, vai jogar agora não, né? Senão você vai sair e vai perder o conteúdo. Joga depois no YouTube, né? Rampa com blocos, rampa com anteparos, vê se você acha alguma coisa. É difícil de achar material, né, voltado para esse tema. Na graduação também é difícil, né? Então, assim, são temas que a gente traz aqui no canal que são muito importantes para a gente atuar na área de águas, de drenagem, né? A gente aumentar o nosso catálogo de opções, de soluções para o nosso cliente, né? Trazer ali soluções alternativas, soluções eficientes, né? Para que a gente consiga resolver os problemas, que não são poucos, tá, pessoal? Na área de drenagem urbana, o que mais tem é problema, tá? E aí eu faço outro desafio com você. Pega seu celular e joga em qualquer site de notícias, bem no período de chuva, né, da sua região. Você vai ver o que vai aparecer. Inundação, enchente, transbordamento, deslizamento. Isso é um problema crônico no país, tá? Não é um problema de 2023, se você não sabe, tá? 2022 a gente já teve problema, Recife, norte de Minas, 2021 também. Então, vai pegando as notícias retroativas, né? Nós temos sempre problemas de drenagem urbana, com um campo aberto e gigantesco para você atuar e com poucos profissionais capacitados, tendo em vista que nós temos poucos materiais, pouco conhecimento divulgado nessa área, compartilhado, com didática, né? Então, a ideia justamente desse vídeo é fazer esse compartilhamento com uma dose extra. A gente brinca, né, que é uma didática, uma linguagem, né, brutalmente didática, né? Então, tentando deixar assim bem detalhado para vocês, para que não haja dúvidas, e se houver dúvidas também estaremos aí à disposição de auxiliá-los, ok? Antes da gente começar, só queria me apresentar. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Atuo no mercado já na área de águas, drenagem, hidráulica, hidrologia, já há 13 anos numa multinacional italiana, né? Então, já apoiei aí mais de 500 projetos, envolvi mais 500 estudos nessa área de águas, tá? E há 2 anos atrás comecei a compartilhar parte desse conhecimento aqui na internet. Então, estruturei aí as redes sociais, criei o nosso site, que se chama sobreasaguas.com, com diversos artigos. Vou até mostrar já aqui para vocês, pessoal. Quem quiser se aprofundar já um pouco na área, e nós temos nosso site Sobre as Águas com vários artigos. Se você clicar aqui em blog, todos os artigos, aparece aqui todos os artigos que nós já postamos aqui, ok? Então, vários artigos aqui, e são artigos que não são, vamos colocar assim, rasos, tá, pessoal? Eles são bem profundos, com exemplo de cálculo. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, método Muskingum, onda de cheias, né? Propagação de onda de cheia em rio. Então, tem aqui uma parte inicial, contextualização histórica do método, equações basilares, né? Então, a gente vai explicando um pouco do método, das suas variáveis, etc, etc. E aqui embaixo a gente começa a ver, então, todo um passo a passo bem detalhado, um exemplo prático, com toda a extração de dados, abastecimento do nosso método, né? Passo a passo de cálculo. Então, você tem isso daqui bem destrinchado mesmo, para vários temas aí que são ainda turvos, né? Dentro da área de hidrologia, de drenagem, de hidráulica, tá? Então,
visite o nosso site, tá? Para você já ir estudando aí também, né? Faça o download desses artigos, imprima, monta uma apostilinha para você, tá? Então, tudo isso daqui vai estar disponível aqui no nosso site, que o link vai estar na descrição também, que é sobreaságuas.com, tá? Nós temos também, pessoal, uma plataforma de capacitação, né, que se chama Sobre as Águas também. Dentro dessa plataforma, nós temos vários treinamentos de hidrologia, de modelagem em 3D, de modelagem hidrológica no REC-HMS, de macrodrenagem, geoprocessamento com QGIS voltado basicamente para a hidrologia, né? Modelagem hidrodinâmica no REC-RAS, geoprocessamento no ArcGIS para a hidrologia, lives VIPs aqui dentro, né? E o nosso treinamento de drenagem urbana, tá certo? Então, pessoal, nós temos aqui essa plataforma com mais de 600 alunos também, onde esses profissionais acabam se desenvolvendo muito mais, né? Pegando aqui todo esse conteúdo também que nós temos disponibilizado. Se você quiser dar uma olhada também depois na plataforma, clica aqui para você baixar a ementa e ver toda a ementa completa da plataforma. E nós estamos com as vagas fechadas no momento, a gente já fechou as turmas, né? Mas se você tiver interesse, você clica nesse botãozinho e coloca os seus dados para você entrar na lista de espera, ok? Então, visite o nosso site, veja os artigos, veja o material da plataforma, tá? Sinta-se em casa lá dentro, beleza? Galera, antes da gente entrar no tema aqui em si, né, da parte de dissipação, queria pedir para vocês deixar o seu like, né, deixa a sua curtida nesse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas aqui no YouTube ele distribui esse vídeo, né, para outros profissionais, outros técnicos, outros engenheiros, estudantes, só que ele distribui mais quando ele sente que o vídeo tem mais interação, né, é mais relevante. Então, quanto mais curtida você dá, no caso, você consegue só dar uma curtida, né, mas deixa o seu like para que a gente consiga ter um montante maior de curtidas, e esse conteúdo que está chegando para você, né, de forma gratuita, pode chegar para outros profissionais, não só da sua região, de outros estados, de outros países, né? Quantos profissionais que carecem de informação, de capacitação nessa área, ainda mais gratuita, né? Então, deixa o seu like, ajude a propagar essa notícia, tá bom? Se você já conhece profissionais, estudantes da área, clica em compartilhar, o aviãozinho já manda direto para esse seu colega, seu amigo, que já atua nessa área, tá? Muito importante também o seu compartilhamento direto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não fique de fora. Todos os dias nós postamos novos vídeos aqui no canal, tá? Então, fique por dentro aí das novidades. Todo esse conteúdo tem um objetivo principal: fazer com que você que está do outro lado da telinha, do computador, da TV ou do celular, domine a drenagem urbana, tá? E fature R$10.000 nessa área. Todo esse conjunto de informações, de vídeos, de artigos, de planilhas, é justamente para você estar cada vez mais próximo desse objetivo, beleza? Maravilha, vamos lá então, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui de novo. Então, o que acontece? Nós vamos fazer o dimensionamento hoje dessa estrutura, né, que é uma rampa, né, de desnível, uma rampa inclinada, com esses anteparos, esses blocos, né, que geram, então, obstáculos para que o escoamento de água gere esse impacto, né, nesses obstáculos, nesses anteparos, nesses blocos, e através desses impactos sucessivos se cria, então, uma dissipação de energia desse escoamento, ok? Então, ele é um elemento de dissipação de energia, tá certo? Temos aqui uma foto também, pessoal, desse elemento funcionando, né, já com o escoamento. Aqui é um artigo, né, que foi desenvolvido aí, mostrando toda um comparativo entre os dispositivos de dissipação, como escada dissipadora, como bacia de enrocamento, tapete de enrocamento, e um dos dispositivos ali também estudados é justamente essa bacia aqui com blocos, tá? Então, perceba que quando a gente tem esse escoamento aqui acontecendo, temos aqui o impacto, né, da água nos blocos, ok? E isso gera uma dissipação de energia, tá certo? Então, esse é o dispositivo que a gente vai estudar. Ele é aplicado, pessoal, para quando nós temos aqui um desnível a ser vencido, né? Então, uma cota mais alta, uma cota mais baixa. O que nós poderíamos fazer aqui? Uma rampa inclinada, como se fosse um toboágua, né?
Isso poderia fazer com que o escoamento ganhasse muita velocidade, né, muita tensão de arrasto, tensão trativa, né, e isso gerasse um grande problema na base dessa rampa, tá? Então, para melhorar, né, essa condição, nesse desnível, nessa transição de nível, nós podemos trabalhar com uma rampa com os blocos, né? Podemos trabalhar com escada dissipadora também, que seria uma outra solução que poderia ser aplicada aqui nesse caso, tá? Então, dentro da drenagem, quando nós temos aí esse desnível, né, de canal aberto, de escoamento de canal aberto, nós precisamos, então, determinar algum dispositivo, né, que trabalhe na dissipação do escoamento, justamente nessa transição de nível, certo? E um dos dispositivos é esse aqui que a gente vai ver hoje, que é justamente a rampa com os blocos, tá certo? Alguns detalhes importantes, pessoal, para quem conhece já os estudos, né, de dissipação, os estudos de Peterka, né, faz referência, né, a esse canal com essa macro rugosidade, com esses blocos assim, né, e corresponde também ao tipo 9, né, de dissipação da USBR, tá? Então, para quem já está um pouco mais familiarizado, né, com esses autores aqui, né, você já consegue se posicionar de uma forma mais clara. Agora, se você nunca viu isso daqui, não tem problema, né, a gente vai ver o passo a passo aqui hoje, tá certo? Antes da gente entrar no passo a passo, tem algumas limitações. Então, olha só. Aqui nós temos uma limitação de inclinação, ok? De inclinação. Então, a nossa rampa ela tem uma inclinação, certo? Aqui a gente tem uma limitação de 4:1 até 2:1, tá? O que seria isso, José? Bom, 4 na horizontal, desce 1 na vertical, certo? Essa hipotenusa justamente seria a nossa rampa, né? Então, a inclinação do nosso talude, né? 4:1. Então, eu tenho aqui na diagonal a inclinação. Ou, né? 2:1. Também tem na diagonal a inclinação. 2:1 vai dar 27 graus de inclinação, tá? 4:1 não lembro de cabeça, deve dar uns 12 graus, mais ou menos, né? 3:1 é 18, 2:1 é 27, 1,5:1 é 34, 1:1 é 45. Então, são as inclinações, tá? Então, dentro dessa faixa de 4:1 até 2:1, está dentro da faixa de validação para esse método, ok? Outro detalhe, pessoal, o fluid de entrada ser menor do que 1, ou seja, o escoamento de entrada ser subcrítico, tá? Isso daqui é uma premissa, pessoal, que acaba acontecendo para vários tipos de dissipadores, ok? Se a gente for ver os métodos de escala dissipadora, às vezes isso daqui não é tão falado, né? Mas é muito importante. Porque também para a escada dissipadora, as escadas que foram montadas em laboratório, né, para se ensaiar o escoamento e tudo mais, chegar num método ali possível, também eram escadas vertentes, né? Ou seja, eu tinha o início da escada aqui e a lâmina d'água ela subia, até começar a verter na escada. Então, o escoamento aqui ele era subcrítico, né? Quase que uma água ali, quase que parada, passando ali pela escada. Então, escoamentos subcríticos, né, são compõem aí outro pedaço dessa faixa de validação do método, ok? A vazão também, pessoal, vazão unitária, né, que seria a vazão por método ali de largura da escada, seria no máximo, tá, de 5,6, tá? 5,6. Aqui tem também uma referência do Plínio Tomás, 2010, né, grande colega Plínio Tomás, que faz a referência, né, que tem um melhor desempenho esse método para 3,35 até 5,6 metros por segundo por metro, tá? Então, eu tenho a minha vazão de projeto. Quando eu pego a minha vazão de projeto e divido pela largura da minha escada, eu tenho a vazão de projeto por metro, né, de largura, tá? Então, essa vazão, né, unitária não ultrapassar 5,6, senão acaba fugindo também da faixa de validação, certo? Outro ponto aqui, pessoal, em relação à velocidade. A velocidade na entrada da rampa, e aí vai estar muito vinculado com o fluid, né? Então, assim, grandes velocidades, normalmente a gente tem um fluid maior, né? Nem sempre, né? Mas normalmente sim. Então, a velocidade de entrada, segundo o Ramos aqui 2005, teria que ser aqui inferior a essa equação. Meio vezes raiz cúbica de gravidade vezes vazão unitária,
tá? Então, fazendo esse cálculo, eu tenho um valor de velocidade e a minha velocidade de entrada tem que ser menor do que essa, né? Ou segundo aqui Thomson, já em 2006, uma referência um pouco mais nova, né? Seria a raiz cúbica da aceleração gravitacional vezes a vazão unitária menos 1,5, tá? Então, são duas referências aqui. A minha velocidade, ela está menor do que essa equação. Ótimo, está dentro da faixa de validação. Não, ele está maior. Bom, isso quer dizer que você está extrapolando o método, tá? Então, o método funciona bem dentro aqui dessas limitantes, ok? Se eu começar a extrapolar o método aqui e ali, começa a perder a minha assertividade no resultado, certo? Bom, então, passado aqui algumas orientações iniciais dessa limitação, das limitações do método, vamos aqui para a nossa planilha. Eu já montei aqui, pessoal, uma planilha bem bacana, que vai estar disponível também na plataforma Sobre as Águas para os alunos, onde nós temos logo de cara aqui o que a gente vai dimensionar, que é justamente essa rampa com os blocos aqui alternados, né? A gente fala blocos alternados, mas não é blocos alternados o método de distribuição de chuva, tá, pessoal? Outros 500, né? Aqui só um nome aqui para a nossa rampa com esses blocos aqui, que realmente eles são alternados, tá? Uma fileira para outra, você vai alternando o posicionamento aqui dos blocos, né? Bom, então, olha só, tenho aqui uma largura inicial aqui, né? Uma largura total da minha rampa, né? Que vai ter que ser condizente com a nossa canalização, né? Ou com a vazão que a gente queira verter, né? Então, esse WB aqui, né, ele tem que ser condizente com esse cálculo prévio hidráulico, né? Ou com a topografia do local, né? Então, já tenho lá uma canalização com uma largura mais ou menos de 3, 4 metros, né? Essa rampa não vai poder variar muito, né, dessa medida também, senão você aumenta muito o corte, ou se você deixar muito menor, você aumenta muito o aterro, pode estrangular o escoamento, tá? Então, esse WB é a largura total da nossa estrutura. O W1 é a largura do nosso bloco, tá vendo? Então, aqui nós temos a largura do bloco. O X1 é o espaçamento de um bloco com um bloco vizinho no sentido transversal, tá? H1 é a altura do bloco. HPL é a altura da parede, aqui ortogonal à rampa, tá? Então, essa seria aqui a altura da parede. X2 é o espaçamento de um bloco com o bloco da fileira ajusante, né? Mas pegando desse ponto para esse ponto, né? Então há uma certa diferença. L2 é a largura da cabeça, né, do nosso bloco, e L1 é a largura da base do nosso bloco, ok? Então, aqui são algumas variáveis que a gente precisa calcular para dimensionar corretamente, então, essa estrutura, certo? Bom, então, de dados de entrada, aqui que a gente tem que ter em mãos, pessoal, logo de cara, tá? Sem esses dados de entrada, não consigo fazer o passo a passo de cálculo, certo? Até dar um zoom maior aqui, ó, para ficar mais visível aqui para vocês, né? Então, olha só, tenho aqui a minha vazão de entrada, que eu preciso ter a vazão de entrada. O canal que eu tenho aqui, ou é uma tubulação, que seja, ou é um reservatório, qual vai ser a vazão que vai verter aqui pela nossa rampa, tá? Então, isso aqui é um dado essencial de entrada. E a largura também, só corrigir aqui a unidade dela, a largura também. Então, a largura aqui da nossa rampa, como eu comentei, vai ser condizente com a topografia ou com a vazão que você quer verter de algum lago respectivo, né? Então, esses dois dados aqui são fundamentais para a gente fazer o dimensionamento. Com esses dados, a gente já consegue calcular a vazão unitária, ou seja, vazão dividido pela base. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Metros cúbicos por segundo por metro. E a aceleração gravitacional, se você estiver projetando no planeta Terra, vai ser 9,81, muito próximo disso, tá? Se estiver projetando para algum outro planeta, aí vai mudar, né? Mas acho que não vai ser o caso, né, galera? Então, fica um valor fixo aqui, certo? Bom, com isso, eu posso, então, partir para calcular a minha lâmina crítica do escoamento. Lâmina crítica, pessoal, vai ser quando nós temos o fluido igual a 1. E a equação de lâmina crítica para a seção retangular, né, uma equação simplificada aqui, é justamente essa que está aparecendo aqui para vocês, ó. Então, a vazão unitária ao quadrado
dividido pela aceleração gravitacional elevado a 1/3, certo? Qual que é a vazão unitária? 1. Qual que é a aceleração gravitacional? 9,81. Qual é o valor de 1/3? Bom, 1/3, né? Então, só jogar na equação, nós chegamos aqui no Y crítico de 47 centímetros, tá? Você pode calcular dessa forma, que é muito mais rápida, ou você pode calcular, por exemplo, né, fazendo ali um teste, né, utilizando a equação de Manning, para você chegar na lâmina e depois você aplicar na equação de fluid para você chegar no fluid igual a 1. Né? Então, pode dar uma volta ao mundo ou pode vir direto aqui e calcular a lâmina crítica, tá? Que nesse caso é 47 centímetros. Próximo passo, pessoal. A altura dos blocos. Esse ponto aqui é muito importante, né? Ele é quase que equivalente, vamos colocar assim, ao nosso drop number, quando a gente vai calcular a escada dissipadora ou o escoamento integral. Né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente calcula o escoamento integral, o primeiro passo que a gente tem que calcular é o drop number, que é o número de queda. Depois que a gente calcula o drop number, 90% das equações que vêm depois vão depender do drop number. Né? Então, para a escada dissipadora, segue muito essa lógica. Aqui, para a rampa com os blocos, também segue uma lógica similar. Né? Porque a gente calcula primeiro a altura do nosso bloco, né? E depois a gente vai calculando ali a base, a largura da crista, a largura total, o espaçamento. Então, vai ser tudo meio que baseado, né, nessa altura aqui do nosso bloco. Então, aqui, a altura do bloco vai ser 80% da nossa lâmina crítica. Bom, já tem a lâmina crítica, então, 80% da lâmina crítica aqui, né? Só mudar aqui. Estava dividindo, né? Vou colocar aqui. Então, 80% da lâmina crítica vai ser 37 centímetros, tá? Então, 0,37 metros, ok? Próximo passo, pessoal. Base dos blocos, né? Essa base longitudinal. Vou até colocar aqui um L1. Vou colocar aqui um L1 aqui na frente. Seria justamente essa base aqui, ó, certo? Então, o que seria a base, né, do nosso bloco? 70% do H1, que é a altura total do bloco. Aqui eu teria 0,7 vezes 0,37, tenho aqui uma largura aqui inferior de 26 centímetros, certo? Próximo passo, pessoal, largura do topo, nosso L2 aqui da crista. Né? O L2 vai ser 20% da altura do nosso bloco, que é 37 centímetros, tá? Ou no mínimo 23 centímetros, ok? Então, olha só, aqui eu calculei primeiro 0,2 vezes H1, né? Seria aqui um resultado de 0,07, ok? Agora, 0,07 é bem menor do que 23 centímetros. Então, eu vou adotar o quê? 23 centímetros. E nessa planilha aqui, ela já está configurada justamente para esse resultado, né? Porque aqui eu tenho uma equação C, né? Então, se 0,07 for menor que 0,23, então deixa aqui igual a 0,23. Se ele for maior, aí deixa, então, o resultado do 0,07. Tá? Então, aqui já está configurado para isso. Próximo passo, pessoal, é a largura dos blocos, né? Só anotar aqui também para vocês, ó. Então, esse aqui é o L2, né? L2, ok? Agora, a largura dos blocos na seção transversal, então seria o nosso W1 aqui, ó, né? Vou colocar aqui também para ficar mais fácil aqui a identificação. O W1 ele vai ser 1,5 vezes o H1, tá? 1,5 vezes o H1. Agora, o que acontece, né? Ele não pode ser menor do que a altura do próprio bloco. Então, é uma lógica similar ao passo anterior. Né? Então, o que eu fiz aqui primeiro? Calculei aqui 1,5 vezes H1 vai dar 0,56. Tá? Pegando lá H1, né? Vezes 1,5, 0,56. Beleza. 0,56, se ele for menor do que a altura do bloco, manter a altura do bloco. Se ele for maior, manter aqui o meu 0,56. Nesse caso, né? 0,56 ele é maior do que 0,37.
aqui foi mantido, né? 0,56, tá vendo? Então, tem uma condição aqui a ser trabalhada também para a gente chegar nessa largura desse bloco. Só relembrando que é justamente esse W1 aqui, certo? Um detalhe é o seguinte, pessoal. Como a rampa ela tem os blocos intercalados, aqui eu tenho uma fileira de 3 blocos, aqui de 2, aqui de 3, aqui de 2. Pode ser, né, que eu tenha que deixar o bloco aqui grudado na parede com uma largura W1 um pouquinho menor, só para eu conseguir alinhar bem aqui, ó, tá? O centro do bloco com o centro desse vão, né, por exemplo, né? Então, em alguns casos eu vou ter que deixar esse bloco aqui, ó, das laterais um pouquinho menor, né, só para ele deixar bem alinhado aqui o restante dos blocos, tá? Agora, existe também uma recomendação, que seria esse W1', ó, se você for pegar aqui no desenho, é bem esse bloco aqui grudado, né? Esse W1', ele vai variar de 1/3 até 2/3 de H1, tá? Então, se eu tenho aqui o meu H1 igual a 0,37, pegar aqui 0,37 vezes 1/3, vai dar 0,12 até 0,37 vezes 2/3, 0,24. Tá? Então, ele não pode ser menor, né, do que essas dimensões aqui. Tá? Não pode ser menor, maior. Então, vai estar dentro dessa faixa aqui. Ó, tá? Se eu precisar deixar esse bloquinho na lateral um pouquinho menor para fazer o alinhamento aqui dos meus blocos. Tá? Então, eu tenho o meu W1'. Aí o W1, né, geral aqui do bloco, a gente já calculou. Próximo passo, espaçamento dos blocos na seção transversal. Esse X1 aqui, ó, de um bloco até o outro, né? Como que a gente vai calcular o X1? O X1 vai ser também, né, 1,5 vezes o H1, então ele vai ser até igualado, né, ao nosso W1, tá certo? Então aqui nós já temos essa igualdade também, né, já calculada. Vou deixar aqui para vocês, X1, né? Beleza. Depois o espaçamento dos blocos na longitudinal. Então, a gente teria aqui esse X2, ó, que está aqui no desenho. Tá vendo? Então, o X2, vamos pegar ele aqui embaixo, ó, vou marcar ele aqui na frente também. X2, beleza. Para uma inclinação de 2:1, a gente teria o X2 aqui, 2 vezes o H1. Tá? O H1 a gente já sabe, que é o primeiro cálculo que a gente fez, né? Então, 2 vezes o H1, 0,75 metros, né? Então, 75 centímetros. E aqui, pessoal, nós temos também a altura da parede lateral, tá? Então, aqui eu vou colocar também, ó, HPL, certo? Só tirar o negrito aqui, HPL. A altura da parede é justamente essa altura ortogonal aqui, ó, na nossa parede, certo? Então, esse HPL vai ser 3 vezes a altura, né, que nós já calculamos lá no começo, né, a altura do nosso bloquinho. Então, 3 vezes a altura do bloquinho. Então, aqui, 3 vezes H1 vai dar 1,12. Obviamente que essas medidas quebradas, né, pessoal, não funcionam muito em obra, né? 1,12 arredonda para 1,20, né? Então, só tomar cuidado com isso também para não ficar a medida muito quebradinha, né? E, por fim, nós temos a velocidade na saída, né, da nossa rampa, ou seja, o que acontece com esses elementos de dissipação, tá, pessoal? Tanto a rampa aqui em blocos, que a gente está vendo, como escada dissipadora. Eles ajudam demais na dissipação, tá? Principalmente se você for comparar uma rampa lisa, né, um toboágua, então, tanto a escada com os impactos nos degraus, como aqui a nossa rampa com os impactos nos anteparos, né? Tudo isso gera essa dissipação parcial de energia. Só que é um erro você imaginar que, quando eu coloco um dispositivo desse, ou uma escada dissipadora, no pé da escada ou no pé desse dispositivo, a velocidade vai ser baixinha, né? Vai estar bem controladinha. Não, isso aí é um erro, tá? Por quê? Porque o desnível ali, né? Nosso delta de energia ainda está havendo, né? Tem um desnível ali do escoamento. Então, vai acontecer velocidades altas, né? Na base aqui do nossa rampa com blocos, né, vai ter uma velocidade menor do que se eu trabalhar com uma rampa lisa, obviamente, tá?
Mas eu preciso estar atento ainda a essa velocidade, porque se eu desaguar essa estrutura direto num solo, no leito, pode ser que o material que constitui o leito não suporte essa velocidade final, né? Mesmo que já passou pela dissipação, né? Mas pode ser que mesmo assim ele não suporte, tá? Então é bastante recomendado um complemento aqui na base dessa rampa, né, dentada, com uma faixa de enrocamento, com uma proteção de gabião, uma proteção de pedra argamassada, alguma proteção que complemente, né, essa transição da rampa para o leito, ok? O que se sabe nesses ensaios e no método aqui da rampa dentada é que no final da rampa a gente vai ter uma velocidade, né, próxima aqui de 1/3 da velocidade crítica, ok? Então, olha só, eu tenho aqui o meu VC, que é a velocidade crítica, a gente consegue calcular assim. Eu pego aqui primeiro a minha vazão de projeto, que é 2, ok? Dividido pela largura da minha rampa, vezes a minha lâmina d'água crítica, né? Então, lembra a equação da continuidade, né? Vazão igual a velocidade vezes área, certo? Se eu quero encontrar aqui a minha velocidade, né, eu vou pegar, então, a minha área, passar para o outro lado, dividir na vazão, né? Então, vazão dividido pela área. E qual que é a área, né, dessa lâmina crítica? Vai ser justamente a largura, né, da minha rampa vezes a altura da lâmina crítica, porque é uma seção retangular. E a área do retângulo é a base vezes a altura, né? Então, largura, né, que é a base, vezes a lâmina d'água, que é a altura, ok? Então, com isso, a gente consegue aqui chegar na velocidade crítica de 2,14. E se na saída da rampa a velocidade é 1/3, né, nós temos aqui uma velocidade final próxima de 0,71 metros por segundo. Se eu tenho um solo, né, que está posicionado logo a jusante dessa rampa, que suporta pelo menos 0,71 metros por segundo de velocidade, né, pode ser que eu não tenha esse problema de erosão, né? Mas se tiver um solo que não suporte, com certeza eu vou ter um problema de erosão na base dessa rampa, tá? Se tiver um solo, uma areia que suporta 0,75 metros por segundo, né, está muito próximo, né, do valor da areia. Então, é sim prudente fazer um complemento, né, de proteção com uma faixa de enrocamento, por exemplo. Ah, não, professor, mas eu já tenho aqui na base uma laje de basalto, né, chega numa cota de rocha ali. Bom, a gente precisa colocar enrocamento, obviamente, né? Ou tem uma argila muito rígida, né? Bom, aí cada caso vai ser um caso, mas é bastante assim, recomendado que você verifique qual que é a base que você tem ali, né, no final da sua rampa, que tipo de solo que é, quanto que ele suporta de velocidade, e fazer essa comparação, né, com essa velocidade final, para que você não tenha esse problema de erosão logo a jusante. Esse problema de erosão de jusante é bastante comum em obra de drenagem urbana, e ele vai se alastrando para montante, né? Então ele vai solapando a sua estrutura. Cria um buraco ali, está passando água, esse buraco vai aumentando, vai deixando oco a fundação da rampa, né? E vai quebrando a rampa pouco a pouco, assim como aduelas, tubulações, tá? Então isso não pode acontecer, beleza? Então, galera, esse aqui é um passo a passo bem prático aqui para vocês, tá? Mostrando como que você vai fazer, então, o dimensionamento dos blocos aqui da sua rampa, da altura da parede da sua rampa, né? Então, todas as considerações pertinentes aqui para você desenvolver esse passo a passo, ok? No mais, né? Se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para que ele seja apresentado para outros profissionais e estudantes. Compartilhe esse vídeo com o pessoal que você já conhece, já tem interesse nessa área. Se inscreva no canal, ok? Para você estar por dentro das novidades. Visite o nosso site também, vou deixar aqui na descrição, sobreasaguas.com, tá? Lá você tem vários artigos ali para você imprimir, salvar, estudar, se aprofundar, né? E se você tiver também interesse em dar um mergulho mais profundo na área de drenagem urbana, se inscreva para a nossa lista de espera, né, da nossa plataforma de capacitação sobre as águas, beleza? Então, galera, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Grande abraço. Boa Páscoa aí para vocês, né? Estamos aqui véspera de Páscoa, né? Tudo bem que esse vídeo vai ficar depois salvo, gravado, vai ficar rodando no YouTube aí por anos, né?
mas como nós estamos aqui passando esse vídeo para quem está assistindo ao vivo, né? Então, feliz Páscoa aí para vocês também, ok? E nos vemos aí na próxima semana com mais conteúdos aqui no nosso canal, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.